Graça e paz, família Bodantas e demais irmãos em Cristo Jesus, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do PPP Pergunte para o Pastor, hoje, quinta-feira, 6 de agosto. A pergunta da semana é: Pastor, em Colossenses 4,16, o apóstolo Paulo fala de uma carta endereçada a Laodiceia. Esta carta é a carta aos Efésios ou será outra carta? Caso for outra carta, ela não foi encontrada, provavelmente? Seria ela uma carta canônica, caso a encontrem? O texto de Colossenses capítulo 4, verso 16 diz, na tradução ARA: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, leia vós também. Quando lemos, meus irmãos, Colossenses 4,16, a pergunta que fica no ar é: o que aconteceu com a epístola de Laodiceia? Realmente essa epístola existiu? Ou se existiu, ela foi extraviada? Surge então o problema. Paulo, escrevendo a epístola de Laodiceia como sendo uma carta que ele escreveu e que deveria ser lida pela igreja em Colossos, assim como a carta inspirada aos Colossenses deveria ser lida pelos Laodicenses. Entretanto, meus irmãos, não existe tal epístola aos Laodicenses do primeiro século. Há uma carta aos Laodicenses do quarto século. E essa carta ela foi considerada como uma carta falsa, pois é muito estranho que um livro inspirado tenha desaparecido. Porque Deus inspiraria, meus irmãos, uma carta assim para a fé e a prática da igreja e depois permitiria que essa carta fosse destruída? Vejamos. Temos alguns aspectos que merecem o nosso destaque. Por exemplo, temos poucas informações acerca da estrutura e do culto cristão do primeiro século, isto é, o culto cristão primitivo. No texto em pauta, Paulo esperava que sua carta fosse lida publicamente diante da igreja reunida, presumivelmente durante o culto. Paulo também avisou que deveria então ser passada adiante, no caso, a carta aos Colossenses, para os Laodicenses, para um tratamento semelhante à lei. Além disso, deveria também haver uma troca de cartas, mediante a qual sua carta aos Laodicenses teria seu lugar como um documento que deveria ser lido publicamente pelos colossenses. Esta prática, meus irmãos, que envolve tanto a distribuição quanto a leitura bíblica das cartas de Paulo, atestadas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27, Filemão 2, revela um dos fatores na ascensão da autoridade canônica que veio a ser ligada a estas peças de correspondência pastoral. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27, por exemplo, Paulo diz: Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Esta referência, meus irmãos, é muito importante.
visto que demonstra que a prática de ler em alta voz as cartas paulinas durante o culto era estabelecida no começo da era cristã. Um outro aspecto interessante a destacar é sobre a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela ficava próxima à cidade de Colossos. E evidentemente que as perseguições ou os investimentos impostos pelos falsos mestres ou falsos profetas e também pela filosofia herética que os colossenses sofreram, de igual modo a igreja de Laodiceia sofrera. Isso quer dizer que os conselhos que encontramos à igreja de Colossos são aplicáveis também à igreja de Laodiceia. Laodiceia, meus irmãos, era a sede de uma das 7 igrejas da Ásia Menor, conforme Apocalipse capítulo 3, verso 4. O nome Laodiceia foi-lhe dado por Antíoco, em homenagem à sua esposa Laodice. Sob os romanos, a cidade de Laodiceia se tornou uma grande cidade comercial e muito florescente. Mas voltemos à questão em pauta. A carta de Laodiceia realmente existiu? A respeito disso, John Calvin faz a seguinte exposição. Alguns supõem que essa foi uma carta enviada de Laodiceia para o apóstolo Paulo. E Paulo, ao receber uma carta que veio de Laodiceia, a enviou por Aristarco para os irmãos que estavam na igreja em Colossos, para que esses irmãos pudessem ler essa carta que veio de Laodiceia para Paulo diante de toda a igreja, para que assim pudessem ver a possibilidade de enviar uma cópia da carta que Paulo escreveu aos Colossenses para os irmãos laodicenses. Para Calvin, esta é uma possibilidade muito forçada, é uma teoria muito forçada. Mas Calvin continua expondo algumas teorias sobre essa questão da carta aos laodicenses, dizendo que outros estudiosos pensam que a epístola aos Efésios é a epístola em questão, isto é, esta referência de Colossenses 4,16 é direcionada à carta aos Efésios e que foi originalmente dirigida a eles e não aos Efésios. Isto é, a carta que temos aos Efésios foi originalmente dirigida aos laodicenses. Mas Calvin continua dizendo que ainda há outros estudiosos, igualmente instruídos, que pensam que houve uma epístola diferente daquela dos Efésios, enviada por Paulo aos laodicenses, que agora está perdida. Para Thomas Cook, a epístola de Laodiceia não poderia ter sido escrita por Paulo a partir dali, pois o apóstolo Paulo nunca tinha ido à cidade de Laodiceia, conforme Colossenses capítulo 2, verso 1. Parece provável que tenha sido sua epístola aos Efésios ou alguma carta que ele havia escrito para os laodicenses, dos quais, quando os colossenses enviaram uma cópia de sua carta, os mesmos mensageiros deveriam trazer uma cópia de Laodiceia. Então, para Cook, seja qual for a carta, ela está perdida. Aquilo que apareceu no mundo é uma falsificação muito desprezível para ser tomada pelos escritos de São Paulo.
por pessoas com menor grau de senso e julgamento. Na verdade, Cook está se referindo a uma falsa epístola aos Laodicenses que apareceu no século IV, mas os eruditos não creem que esta carta que surgiu no século IV seja realmente a carta a que Paulo se referiu em Colossenses capítulo 4, verso 16. Com efeito, esta carta é basicamente, encontrada no IV século, uma compilação de textos das cartas aos Efésios e aos Colossenses. Convém ressaltar que o Concílio de Niceia, em 787 Anno Domini, chamou esta carta de falsa epístola. O Centro Apologético Cristão de Pesquisas, diante desse problema de uma possível carta aos Laodicenses, apresenta 4 possibilidades. A primeira possibilidade é que, possivelmente, Deus não pretendesse incluir na Bíblia todos os textos inspirados e com autoridade divina. Lucas refere-se, por exemplo, à existência de outros evangelhos. Lucas capítulo 1, verso 1. E João afirmou que houve muitas outras coisas que Jesus fez que não foram registradas no seu evangelho. João, capítulo 20, verso 30, capítulo 21, verso 25. Assim, dentro dessa primeira possibilidade apresentada pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisa, é possível que Deus tenha pretendido que figurassem no cano das Escrituras apenas os livros inspirados que ele, com sua providência, preservou. Esta é a primeira possibilidade do Centro Apologético Cristão de Pesquisa. A segunda possibilidade é que há razões muito boas para se acreditar que a epístola aos de Laodiceia, na verdade, não tenha sido perdida, mas que seja realmente o livro de Efésios. Em primeiro lugar, o texto não a chama de epístola aos Laodicenses, mas de epístola de Laodiceia. Esse texto é de Colossenses 4, 16. O que dá a entender, dentro dessa segunda possibilidade, que esta carta provinha da cidade de Laodiceia, não importando o nome que pudesse ter tido. Uma segunda coisa dentro dessa segunda possibilidade é que Paulo escreveu Efésios na mesma época que escreveu a carta aos Colossenses e que a enviou a outra igreja daquela mesma região. A terceira possibilidade apresentada pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisas é que há evidências de que o livro de Efésios originalmente não tinha esse nome, mas era uma carta circular que foi enviada às igrejas da Ásia Menor. Então, de acordo com essa terceira possibilidade, a carta aos Efésios não tinha esse nome, era simplesmente uma carta circular que foi direcionada às igrejas da Ásia Menor. É interessante, meus irmãos, que alguns dos primeiros manuscritos não consta a expressão em Éfeso, de Efésios 1:1. Agora, é certamente estranho que Paulo, tendo passado antes 3 anos ministrando aos Efésios, conforme Atos capítulo 20, verso 31, não lhes tenha enviado nenhuma saudação pessoal, se é que a carta foi realmente destinada exclusivamente aos cristãos
em Éfeso. Em contraste, o apóstolo Paulo também ainda não tinha ido a Roma, mas enviou saudações a muitas pessoas naquela cidade, aos cristãos em Roma, conforme Romanos capítulo 16, de 1 a 16. A quarta possibilidade apresentada pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisa diz que nenhuma epístola aos Laodicenses jamais foi citada pelos primitivos pais da igreja, reforçando a ideia que essa carta nunca existiu. Respondendo então à pergunta da semana, em Colossenses 4,16, o apóstolo Paulo fala de uma carta endereçada a Laodiceia. Esta carta é a carta aos Efésios? Provavelmente que sim. Muitos peritos bíblicos defendem esta possibilidade, que a carta citada por Paulo aos Colossenses, carta de Laodiceia, a ser realmente a carta aos Efésios. Ou será outra carta, fazendo parte da pergunta da semana? Creio que não seja uma outra carta. Ainda dentro da pergunta da semana, temos: caso for outra carta, ela não foi encontrada, provavelmente, seria ela uma carta canônica, caso a encontrem? A resposta é não. Primeiramente, como apresentei, surgiu no quarto século uma carta e ela foi considerada uma falsa epístola. Mas, se encontrassem a carta aos Laodicenses ou qualquer outra carta, evidentemente que ela não entraria dentro do cânon do Novo Testamento. Isso porque o cânon já foi fechado. Não há mais possibilidade de se inserir novos livros. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm enviado suas perguntas para o meu WhatsApp. São perguntas intrigantes, mas também muito interessantes. Obrigado por ajudar a fazer o PPP. Na próxima semana, se Deus permitir, estarei aqui para responder mais uma pergunta. E se você ainda não enviou, ou se já enviou, pode enviar novamente a sua pergunta para o meu WhatsApp 79999760798. Deus os abençoe.